Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Você que trouxe a Bíblia, pegue ela aí, por favor, pegue ela. Eu quero ler um texto específico com vocês. Eu estava pensando sobre a mensagem dessa manhã e Deus colocou algo no meu coração. Vamos lá? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 30. Gente, eu vou avisando a vocês que às vezes dá um tchutchu aqui na minha cabeça. Eu sou meio pentecostal, tá? Eu tava sentadinho ali, o apóstolo estava pregando. Falei, eu acho que eu vou ter que diminuir a voltagem, né? Aí o pastor Pedro pegou o microfone, a primeira coisa que ele foi dar um grito. Aí eu falei, não, eu tô em casa. Já deu uma rajada de língua, já. Eu falei, vixe, o homem tem fogo até na sobrancelha, bicho. Capítulo de número 15, versículo 30. Segundo Samuel. Coloca seus olhos na Bíblia. Acompanhe esses versículos com bastante atenção, tá bom? Vamos lá? E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel, grave esse nome aqui, viu? Está entre aqueles que se rebelaram com Absalão, pelo que Davi orou. Ó Senhor, peço que torne em loucura os conselhos de Aitofel. 32, para encerrarmos a leitura. E aconteceu que, chegando Davi ao cume do monte, para adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra sobre sua cabeça. Amém? Queridos, eu não sei se vocês perceberam enquanto estávamos lendo, mas o momento é delicado. Eu poderia dizer que esse é o momento mais trágico da história do rei Davi. Aqui ele está fugindo, com uma mão na frente e outra atrás, porque o seu próprio filho, Absalão, se rebelou contra o seu pai e tomou o reino. Isso é delicado. Só que antes de extrairmos as lições que isso nos propõe, eu preciso dizer a vocês que tudo isso era fruto das próprias atitudes que Davi tomou em sua vida. Ele estava colhendo o que ele plantou. Tudo começou no capítulo 11, aonde Davi comete 2 erros terríveis. Em um belo dia, na varanda do seu palácio, ele avista uma mulher chamada Betseba, a deseja e comete o primeiro grande erro, o pecado de adultério. Só que essa mulher engravida,
Davi, como rei, não poderia se expor a esse escândalo. Então ele tenta todos os mecanismos possíveis para acobertar o erro. Não consegue. Então ele comete o segundo grande erro. Ele planeja e mata, assassina o esposo dessa mulher chamado Urias. Então ele comete um pecado de adultério e ele comete um assassinato. Nem parece o homem que era chamado de segundo o coração de Deus. Só que eliminando Urias, teoricamente ele estaria resolvendo o problema, porque não haveria ninguém para reivindicar. Até que no capítulo 12, Deus manda um profeta bater na porta da casa de Davi. E esse profeta não tinha papa na língua. Ele foi direto. E eu preciso ler as palavras que ele usou para você entender a dimensão disso daqui. O capítulo 12, versículo de número 10. Natã aponta o dedo na cara de Davi e diz: agora não se apartará jamais a espada da sua casa. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Isso daqui é justiça, porque Davi semeou o caos em uma casa, e ele colheria o caos na sua própria casa. Isso aqui aconteceu no capítulo 12. A espada não vai sair da sua casa. No capítulo 13, o reino começa a desmoronar. Primeiro, o seu filho primogênito. Olha a espada. Seu filho primogênito, ou seja, o herdeiro. O herdeiro desejou a sua própria irmã, chamada Tamar, e comete um pecado de abuso sexual. Isso aqui é um escândalo, um erro sem precedentes. Mas sabe qual que é o problema, Normando e Gabriela? Davi fica irado, mas não age. Ele não faz absolutamente nada. Ele não pune Aminon pelo pecado sexual e não protege a dignidade de Tamar. Aí entra outro filho na história. Eu preciso que você redobre a atenção para entender. O silêncio do pai gerou ódio em Absalão. E por que gerou ódio? Você sabe que como rei, Davi tinha mulheres. O que acontece? Todas elas tinham seus filhos. Coincidentemente, Absalão era irmão de Tamar, por parte de pai, Davi, e também por parte de mãe. Então eles tinham uma afinidade, uma aproximação maior. Quando Absalão percebe que o seu pai não exerceria justiça, ele se cala, planeja e mata o seu irmão. Olha a espada cortando na casa de Davi. Só que esse homem, Absalão, não era qualquer homem. Ele era célebre. O capítulo de número 14, versículo de número 5 diz: em todo Israel, todo, não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Ele era inteligente,
Ele era bonito, porém ferido emocionalmente. Isso proporcionou uma tragédia, mas isso também revela uma verdade. Qual? Davi foi um grande rei, sim ou não? Davi foi um grande adorador, sim ou não? Davi foi um grande guerreiro, sim ou não? Mas foi um pequeno pai. O herói de uma nação era um estranho dentro da sua própria casa. Isso é um exemplo clássico que as vitórias lá fora não garantem as vitórias dentro da nossa própria casa. Davi falhou na paternidade. E eu aprendi que toda paternidade efetiva, todo pai, para ser um bom pai, precisa proporcionar 3 P's. Quantos P's? Todo pai, para ser um bom pai, precisa ser provedor, protetor e presente. Davi falhou na paternidade, fazendo com que Absalão se sentisse órfão de um pai vivo. E a tragédia foi anunciada. Só que Davi estava encurralado. Por quê? Absalão estava indignado porque Davi não exerceu justiça. Mas Davi estava em uma sinuca de bico. Para pensar. Como que Davi poderia punir o pecado sexual de Amnon se ele mesmo cometeu adultério? Ou como ele poderia punir o pecado de assassinato de Absalão se ele mesmo matou Urias? Davi estava encurralado, silencia. Sabe o que acontece? Durante anos, a semente do mal estava no coração de Absalão. Ele planeja e comete o golpe final. Qual? Ele toma o trono do seu próprio pai. Isso é terrível. Durante anos, como um bom homem inteligente, um bom argumento, ele vai convencendo coração por coração: eu sou melhor do que o meu pai. Se eu estivesse no trono, vocês não sofreriam injustiça. Me dê uma chance. E ele foi contaminando coração por coração. Agora, pastor Pedro, isso aqui é fantástico. O versículo de número 15, versículo 13 do capítulo 15, escuta com atenção. Quando ele foi dar o golpe final e tomar o trono, diz assim, ó: então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração dos homens seguem Absalão. O coração dos homens segue Absalão. Isso aqui é terrível de se ouvir. Sabe por quê? Porque esse povo aqui, esse povo amava Davi. Tanto que em 1 Samuel fizeram um cântico: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Davi era querido. Mas esse povo que um dia o ovacionou, agora estava dizendo: a bola da vez é Absalão. Só que quando Davi ouve a notícia, ele continua pleno, continua seguro, estável. Por quê? Porque a Bíblia dá uma característica especial sobre Davi. Qual? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi não era segundo o coração do povo. E quem tem o coração em Deus não se perde quando perde o coração das pessoas. Tem gente que se perde quando perde a aprovação das pessoas. Tem gente que se perde quando perde like. Tem gente que se perde quando perde engajamento. Tem gente que se perde quando perde relacionamento.
Tem gente que se perde quando perde pessoas. E eu posso falar? Se o seu coração está preso a pessoas, quando essas pessoas mudarem, você estará arruinado. É muito perigoso quando eu ouço alguém dizer: eu não me vejo sem essa pessoa. Eu não me vejo sem essa pessoa. Isso é perigoso. Porque se uma pessoa ocupa o lugar de Deus, ela se torna um ídolo, que ao quebrar, quebra você junto. É melhor ter o coração em Deus, porque o coração dos homens mudam, mas o coração de Deus é imutável. Só porque o querido se pôs de pé para receber a palavra, eu posso falar? E eu vou ser sincero, vou ser franco. O seu coração não pode ser do seu esposo. O seu coração não pode ser da sua esposa. O seu coração não é dos seus filhos. O seu coração não é do seu cachorro, do seu namorado ou do seu amigo querido. O seu coração é de Deus, porque Ele não muda. O coração dos homens segue Absalão. Davi, vendo que estava encurralado, foge. E agora, se você tiver em espírito, escute com muita atenção. Absalão assume o trono. Mas sabe o que é engraçado na narrativa sobre esse homem? Ele aparece no capítulo 13. Se vocês pegar isso aqui de primeira, ele aparece no capítulo 13 e morre no capítulo 18. Foi pouco, né? Do 13 ao 18. Mas se você ler a narrativa, você vai entender por que não viveu muito tempo. Se você ler a narrativa do capítulo 13 ao capítulo 18, você vai ver Absalão planejando, esperando, manipulando, conspirando, governando, guerreando, mas você nunca verá ele orando. Ele fala com todos, mas não fala com Deus. Ele ouve o povo, mas não ouve o céu. E quem constrói um caminho sem oração, termina perdido mesmo tendo sucesso. Até porque você nunca terá sucesso de verdade sem a presença de Deus. Posso falar? Quem vive sem tempo para Deus, vive só perdendo tempo. Eita, vou falar para esse lado aqui. Sem altar, a queda é agendada. Sem altar, a queda é agendada. Absalão cometeu um erro, mas se você estiver ligado comigo, pega isso. O erro dele, a falta de comunicação com o céu, demonstrava uma coisa. Pergunta, qual? Quando Absalão deixava de orar, ele estava mandando um recado no mundo espiritual. Qual? Eu conheço o caminho, eu controlo o processo, eu sei o que eu estou fazendo. Porque a falta de oração, na verdade, é uma declaração de independência. Quando você não ora, você está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo, eu domino essa área, eu controlo esse processo. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer: não, o mundo diz para você: confie em você, você é bom. Só que Deus me trouxe de São Paulo para dizer: confie em Jesus, Ele é bom. Levante a sua mãozinha assim para o céu, que eu vou liberar a primeira mensagem dessa manhã. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas as boas novas fará menção do nome do Senhor. Cadê os dependentes? Cadê aqueles que não conseguem dar um passo se Deus não disser, se Deus não mandar? Eita! Você vai sair daqui tão cheio do Espírito Santo que até para respirar você vai perguntar para Deus se pode.
Davi foge. E aqui entra alguém no cenário que eu preciso que você guarde esse nome aqui, viu? Davi não fugiu? Absalão ficou com o trono. Ele foge. Davi foge com uma mão na frente e outra atrás, sem exército. E o texto descreve: cabeça coberta, pés descalços, chorando sem cessar. Só que no meio da caminhada apareceu um homem. E olha o nome que a Bíblia dá: Itai, o Geteu. Isso aqui é maravilhoso. Itai, o Geteu. Por que a Bíblia descreve esse detalhe? Geteu. Geteu quer dizer que ele era de Gade. Gade é uma cidade dos filisteus. Os filisteus eram estrangeiros, inimigos de Israel. Esse homem, Itai, o Geteu, se aproximou de Davi e disse: eu estou com você. Os meus homens serão os seus homens. Você não estará sozinho nessa batalha. Peraí, você não pegou? Só que ele era um filisteu. Parece que o céu estava mandando um recado: o povo que era para te abraçar te apunhalou. Eu levanto alguém de fora, mas você não vai morrer. Oh, recebe essa palavra. Todas as vezes que aqueles que eram para nos ajudar nos enterram, nos jogam lá para a cova, Deus levanta alguém de fora. Ei, Moisés teve um estrangeiro, Jetro de Midian. Davi teve um estrangeiro, Itai o Geteu. Jesus teve um estrangeiro, Simão Cirineu. A igreja também tem um estrangeiro, o Espírito Santo, que veio de fora. Esse homem chegou até Davi e disse: eu estou com você, Davi, eu estou do teu lado. Sabe o que Davi responde? Espera aí, gente, que eu lembrei de um negócio aqui. Ele era Geteu, de Gade. Não te lembra nada? Quem é que deu esse brado aí? Quem foi que está ligado desse? Ah, é pastor também, né? Ele pega. Ele é de Gade. Quem era de Gade, pastor? O maior inimigo de Davi veio dessa cidade, Gade. Só que Deus é assim: do lugar aonde saiu o gigante para te matar, só porque os irmãos se colocaram de pé, do mesmo lugar que saiu alguém para te prejudicar, eu vou levantar um amigo para te socorrer. Levante a mão para o céu aí, levante a mão. Da mesma empresa que se levantou alguém para puxar o teu tapete, vai ser da empresa que Deus vai levantar alguém para te promover. Da mesma família que se levantou alguém para te prejudicar, será dessa família que Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus está enviando socorro, patrocinadores, investidores, auxiliadores, conselheiros, investidores, de onde você menos espera. Eu creio. Fala alguma coisa. Como é seu nome, querido? Felipe. Se tu não der um mortal agora, se tu não der pelo menos uma estrelinha, sei lá, alguma coisa, Felipe. Esse homem disse assim, ó: eu tô com você, Davi. E eu falo isso de coração. Se for para guardar alguma coisa na mensagem, guarda isso aqui, ó. Guarda isso. Eu vou até ler para você entender. Disse Itai a Davi: volta para Jerusalém e se apresente ao rei.
Estou pregando para uma igreja inteligente. Eu estou olhando daqui de cima, não tem um feio aqui, mano. Oxi. O bairro onde eu nasci não era assim não. Eu estou pregando para pessoa inteligente. Volta e se apresente ao rei. De que rei ele está falando? O filho dele é Absalão, né? Mas não existe 2 reis para um trono. Se ele disse, volta para Jerusalém e se apresente ao rei, ele estava dizendo, eu não sou mais o rei. Eu não sou. Você está vendo coroa aqui? Você está vendo palácio? Você está vendo trono? Não faz sentido em você me seguir. Você vai viver mais se voltar e se apresentar a um novo rei. Davi estava dizendo, eu não sou mais o rei. Mas a pergunta é, quem é que disse para Davi que ele não era mais o rei? Quem é que disse para Davi que ele não é mais o rei? E eu te pergunto, quem é que disse para você desistir de algo que foi Deus que te deu? Quem é que te deu o direito de abrir mão de algo que foi Deus que te entregou? Posso ser sincero? O problema não é quando Deus se cala. O problema é quando a circunstância fala e você acredita. A circunstância estava gritando, você não tem trono, você não tem palácio, você não tem coroa, você não é rei. E Deus estava dizendo, você não é porque tem. Você não pode permitir que as circunstâncias dessa vida te façam duvidar que você não consegue fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu vou liberar uma palavra aqui porque eu estou debaixo de uma nuvem, eu me preparei para estar aqui. Quem é que mandou você tirar a aliança se Deus não deu a palavra final? Quem é que mandou você parar o tratamento se Deus não deu a palavra final? Quem é que mandou você trancar a faculdade se Deus não deu a palavra final? Quem é que mandou você fechar o ponto comercial se Deus não deu a palavra final? Quem é que mandou você jogar a toalha se Deus não deu a palavra final? Hoje Deus está bradando aqui, você não é porque tem, você é porque eu te chamei para ser. Sabe o que eu amo a Bíblia? Normando, você que ama a Bíblia, Normando é pregador, viu, pastor? Ele é pregador. Já me deu umas 5 mensagens, Normando. Sabe por que eu amo a Bíblia? Eu amo a Bíblia por causa disso aqui, ó. Por causa de coisas como essa daqui, ó. Davi disse, eu não sou mais o rei. Tá bom, ele falou isso, não falou? Aí vem o versículo 15, 16, 17, 18. A Bíblia diz não uma, não 2, não 3, várias vezes. Então o rei Davi, e disse o rei Davi, e foi o rei Davi. Eu vou continuar. Então o rei Davi, e disse o rei Davi, e foi o rei. A Bíblia não diz o ex-rei, a Bíblia não diz o antigo rei, a Bíblia não diz o rei caído, a Bíblia diz o rei Davi. Está fugindo, está chorando, está descalço, está sem trono, mas ainda é o rei. É a primeira vez que eu peço, é a primeira vez. Olha para quem está perto de você e diga: a crise não revoga a unção. Isso. Fala para o outro do outro lado: a dor não cancela a promessa. Isso. Há uma voz surgindo no meio da dúvida.
há uma voz surgindo no meio da incredulidade. E quando você desistir de tudo, Deus vai repetir quantas vezes forem necessárias. Você é o rei, você é o rei, você é o rei, é o rei. Normando, se tu não der uma estrelinha aqui agora, sabe que entre eu e você aqui, Normando, sabe qual foi o erro de Davi? Pergunta, qual? Ele esqueceu que foi ungido rei 20 anos antes de assumir o trono. Você pegou, pastor? Davi foi ungido no capítulo 17 de 1 Samuel, mas só se entrou no trono décadas depois. Então Davi não era rei porque tinha trono. Só a irmã ali, né? Davi não era rei porque tinha palácio. Davi não era rei porque tinha coroa. Davi era rei porque tinha um. Só porque os irmãos se colocaram de pé, eu posso falar? O que te define não é o palácio, é a unção. O que te define não é a coroa, é o óleo. Não é a metragem do teu apartamento. O que te define não é o salário que você recebe. O que te define não é o carro que você encostou aqui. O que te define não é a roupa que você usa. O que te define é o azeite que foi derramado na tua... Meu Deus, segura na mão de quem está perto de você com respeito aí, com carinho. Olha para ele, olha para ela, diga: podem tirar o trono, mas ninguém tira o óleo. Diga: podem tirar o teu salário, mas ninguém tira a unção. Diga: podem tirar o status, mas ninguém tira o azeite. É o óleo, é o azeite. Tem alguém vivo aí? Eu quero ouvir. De novo, Espírito, Espírito. Eu estou sentindo uma graça do Espírito Santo aqui.
o Espírito Santo vai esfregar na tua cara. Só eu que dei a unção tenho o poder de arrancá-la. Só eu. Só eu. Eita, se assenta aí, vocês estão muito pentecostal. Se comporta. Vocês estão na igreja. Se comporta, isso aqui é uma conferência. Aleluia. Davi olha para esse homem e diz: você quer ir comigo? Então vamos. Aí o texto que a gente leu, pastor. Davi foge e ele corre para o Monte das Oliveiras. E você leu. E Davi ia com a cabeça coberta. Para quem sempre viu uma coroa ali, é difícil. Pés descalços. Só 2 tipos de pessoas andavam com os pés descalços: o escravo e de vez em quando o sacerdote. Davi estava dizendo: eu posso não ter trono, mas eu ainda tenho altar. E o texto: e ele ia subindo com a cabeça coberta, pés descalços. E essa expressão aqui é maravilhosa. Ele ia subindo e chorando. Já pegou, né, pastor? Isso aqui é maravilhoso. Repita comigo: subindo e chorando. Davi não nega a dor, ele chora. Até porque Deus não levanta super-heróis. Super-herói usa máscara. Deus escolheu seres humanos. E ser humano chora. Davi não nega a dor, ele chora. Mas mesmo quebrado, ele sobe. Não, repete de novo. Subindo e chorando. Tá doendo, mas está subindo. Tá quebrado, mas está andando. Foi traído, mas não está parado. Chorar não é pecado, mas é pecado parar. Eu encontrei 2 salmos na Bíblia que falam de choro. Normando, isso aqui é muito forte. Querido que foram me buscar no aeroporto, se vocês não der pelo menos um jab na cara de Satanás agora. Eu encontrei 2 salmos na Bíblia que falam de choro. Por quê? Porque o choro é inerente ao ser humano. Você vai chorar, irmão. Eu sinto lhe dizer, você vai chorar. Só que eu encontrei 2. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos. Olha o texto. Nos assentamos e choramos. Nos assentamos e choramos. Esse é o Salmo 137. Só que eu encontrei outro salmo na Bíblia que fala de choro. Qual? 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará trazendo consigo a sua colheita. É por isso que eu amei essa igreja, porque eles pegam de primeira. Eu seria irresponsável em dizer que você não vai chorar. Só que Deus me trouxe de solo para te dar uma escolha. Ou você chora sentado, ou mesmo chorando você não para de caminhar. Levante as mãos assim, levante as mãos. Deus está tirando de nós todo espírito de desistência, todo espírito de coitadismo, todo espírito de vitimismo, todo espírito de autocomiseração, e está te dando um espírito de guerreiro que mesmo quebrado diz: eu não vou parar de subir essa montanha.
Eu encerro aqui, ó. E ele vai subindo e chorando. É que eu tô com fome. Ele vai subindo e chorando. Quando ele chega no topo. Se for para guardar outra coisa na mensagem, guarda essa. Chegou um mensageiro a Davi. Irmão, sabe aquele momento da vida? Você fala assim, não tem como piorar. Piora. Essa estação é brava, tá? Deixa ela que não. Chegou um mensageiro a Davi e disse assim, ó. Aitofel está entre aqueles que se rebelaram com Absalão. Peraí. Aitofel. Há quem diz que esse homem, Aitofel, era amigo íntimo de Davi. Tanto que Davi escreveu um salmo, e dizem que esse salmo foi escrito para Aitofel. Logo você, se fosse alguém de longe, eu aceitaria. Mas você que comia na minha mesa. Só que o pior não era isso. Esse homem, Aitofel, era o homem mais sábio de Israel. Ele era tão sábio que quando ele falava, isso não é exagero, é a Bíblia que diz, quando ele falava, o povo dizia, é Deus que está falando. De tão inteligente e sábio. E ele era conselheiro do reino. Sabe o que Davi faz? Ele ora. A oração foi curta, foi uma frase. Qual foi a oração? Torna loucura os conselhos de Aitofel. Por quê? Porque se Absalão ouvisse Aitofel, Davi iria morrer. Porque ele era homem inteligentíssimo. Senhor, torna loucura os conselhos de Aitofel. Agora eu vou te falar. Deus responde a oração no versículo seguinte. Sabe como? Deus enviou um homem chamado Uzai. Isso aqui é maravilhoso. Para resumir, esse Uzai aqui seria um infiltrado de Davi, que se tornaria conselheiro de Absalão e destruiria os conselhos de Aitofel. Só que Deus respondeu no versículo seguinte: torne loucura os conselhos de Aitofel. No outro versículo, eis que Uzai apareceu. Deus respondeu, mas Deus não respondeu fazendo arrepiar. Davi não viu um monte tremer. Davi não viu o céu abrir e um anjo descer. Deus mandou uma pessoa. Porque pessoas também podem ser respostas de Deus para a sua vida. Posso te falar uma coisa? Quando Deus quer te abençoar, Ele te dá dinheiro. Mas quando Deus quer te subir de nível, Ele te conecta às pessoas certas. Só porque o irmão se colocou de pé ali, eu vou falar para você, querido. Não existe ninguém neutro. Sabe por que eu estou dizendo isso? Que não existe ninguém neutro? Porque quando Deus quer te abençoar, Ele te apresenta pessoas. Mas quando o diabo quer te prejudicar, ele também apresenta pessoas. Só que Deus vai tirar as escamas dos nossos olhos e vai mostrar quem é Aitofel e quem é Uzai na sua. Deus está enviando pessoas certas. Eu profetizo, Deus vai te colocar na mesa certa, na reunião certa. Deus vai te conectar com as alianças certas. O seu nome será citado no lugar certo. Eu creio nisso. Eu creio. Eu encerro. Uzai chegou. Ele sobe no cume do monte. E aqui eu te pergunto. Sem trono, sem palácio, sem coroa, sem súdito, sem dinheiro, quebrado. Você sobe o monte, chega no topo. O que a maioria faria? Vamos reorganizar o exército. Eu quero o que é meu. Vamos fazer uma nota para postar uma resposta.
respirar e se esconder. Mas olha o que Davi fez. Quando ele chega no cume do monte, a Bíblia diz: e Davi adorou ao Senhor. Ah, não, vocês estão comigo? É a última da manhã. Então me ajuda, me ajuda. Olha para quem está perto de você e diga para ele, diga para ela: Davi perde o trono, mas não perde o altar. Agora olha para ele, olha para ela e diga assim, ó: quem é você quando Deus te faz perder? Meu Deus. Se o seu altar depende do seu trono, você não adora Deus, você adora o seu sucesso. Mas quando Deus tira o sucesso, Ele está... Quem é você? Aí Davi falou: eu sou adorador. Porque adorar quando está vencendo é fácil. O difícil é adorar quando está perdendo. Quem é você? Se põe de pé, por favor. Se põe de pé, por favor. Aleluia. 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 Eu vi um barulho de línguas estranhas aqui. Você consegue adorar na estação de inverno? Você consegue adorar recebendo notícia ruim? Você consegue adorar mesmo não tendo assinado o contrato que você queria? Você consegue adorar mesmo perdendo a causa? Você consegue adorar mesmo sentindo dor? Você consegue adorar mesmo não estando sentado no trono? Mostra quem você é então. Eu vou te dar 30 segundos para você aumentar o volume dessa adoração. Eita, olha que coisa linda, Jesus. Aleluia. É 30 segundos para você aumentar o volume dessa adoração. Eita, olha que coisa linda. Eu estou vendo mão levantada ali, olhos fechados. Alamancio, quer me dar a calamachora mais. Eita, mostra quem você é. Eu vou começar com 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. O Espírito Santo está passeando aqui no nosso meio. Eu quero aproveitar um pastor. Pastor, sobe aqui que a gente vai adorar junto. Isso, sobe que a gente... 19, 18... 17, aumenta o volume dessa adoração. Eita, olha que coisa linda. Recebe força para continuar. Recebe graça para permanecer. Eita. Fecha os seus olhos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quem pode explodir esse lugar com adoração?